Olá, gentes! Cenário meio diferente hoje, né? Pois é, porque o vídeo é um pouquinho diferente. Hoje é um vídeo em homenagem ao Dia das Mães. Eu vou contar uma história pra vocês. Eu conheci uma pessoa, uma menina, que eu admiro muito. E a história dela, eu acho que é a história de muitas mulheres por aí. Ela tinha acabado de perder o pai. 7 dias que tinha perdido o pai, descobriu que estava grávida. Muito de surpresa, ela e o marido ficaram super felizes, mas também muito assustados e tal. Enfim, foi levando essa gravidez. E em janeiro, ela estava com 23 semanas de gravidez e entrou em trabalho de parto. Ela foi pro hospital, chegou lá, o bebê estava já no canal, deixaram ela de cabeça para baixo. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas se deixa a pessoa de cabeça para baixo. E ela ficou 8 dias de cabeça para baixo. Nisso completou-se 24 semanas e ela entrou novamente em trabalho de parto e não dava mais para esperar. Resolveram então que no hospital, né, que ela deveria fazer uma cesárea de emergência para salvar o bebê. Fez a cesárea, o bebê nasceu, lindo, maravilhoso, a coisa mais fofucha, apesar de super prematuro, né? De prematuro extremo, era muito fofinho. E aí ela foi pro quarto, né? Como todas as mães que têm seus filhos no hospital. Passado alguns dias, quando estava quase para dar alta, ela estava sentindo muita dor, muita dor, muita dor. Foram investigar e aí, pela cicatriz da cesárea, saía um líquido. E quando foram ver o líquido, o médico ficou muito assustado e suspeitou-se de perfuração de uma alça intestinal. Essa moça foi para cirurgia de emergência. Imagina o desespero, né, dessa mãe e desse pai que estava com o filho na UTI e a mulher entrando em cirurgia, né? Ele estava do lado de fora do centro cirúrgico quando o médico saiu, sujinho de sangue, e perguntou para ele: precisamos tirar o útero dela. Você autoriza? Ele, desesperado, né? Autorizou, obviamente. O útero foi retirado, ela foi para UTI. Quando ela acordou, né, da cirurgia, e aí foi falado tudo que aconteceu, que ela tinha perdido o útero, ela pensou: que alternativa eu tenho, não é mesmo? Perdi o útero, paciência, eu preciso sair daqui o mais rápido possível para poder ficar com meu filho, ela pensava. E assim foi o primeiro grande baque e a primeira grande mudança na vida. Então ela estava ali dentro da UTI, não se mexia muito, não conseguia se mexer, e as cicatrizes no abdômen inteiro, porque tiveram que abrir o abdômen, né, para investigar se era uma perfuração intestinal. E ela só pensava no bebê e: eu preciso sair pelo meu filho, eu preciso sair pelo meu filho, eu preciso sair pelo meu filho. Depois de uns dias na UTI, veio a notícia que o filho dela faleceu. Aí foi a segunda grande reviravolta na história. Ela sempre conta que, enquanto estava na UTI, a vida passa como um filme, de verdade. Como falam nos filmes, a vida passa mesmo como um filme. Porque ela estava com infecção generalizada e os médicos diziam que ela corria um risco de morte grande. E ali, né, quando se vê nessa situação, a única coisa que você consegue pensar é: será que eu fiz as coisas que eu queria ter feito? Quantas vezes eu fiz as coisas pensando em agradar meu pai, minha mãe, a sociedade, enfim. Como eu deixei isso acontecer? Aonde foi em que ponto foi que a minha vida chegou nisso? Quantos cafés eu deixei de tomar com aquela amiga? Quantas vezes eu deixei de fazer as coisas e pensava: semana que vem a gente combina, mês que vem a gente combina, ano que vem eu vou. E quando veio a notícia da morte do filho dela, ela pensou novamente em tudo isso. E foi como um sinal dos céus, dizendo: e aí? E aí, mãe? O que você quer fazer da sua vida? Mãe, porque ela é mãe.
Mãe, porque o seu filho se foi depois de 8 dias? E porque ela só estava viva? Porque ele entregou a vida dele para ela. É assim que ela entendeu. Porque, curiosamente, enquanto os parâmetros dele só subiam, os dela só desciam. E foi só a partir do dia em que ele se foi é que os parâmetros dela começaram a melhorar. Foi só depois que ele se foi que ela conseguiu dormir uma noite completa dentro da UTI. E agora, mãe? E agora, mãe? O que fazer? E ela entendeu que o seu filho lhe deu a vida. O seu filho lhe deu mais do que um título de mãe, mais do que a oportunidade de gerar, de ter dentro da barriga e de sentir as chutadas e os movimentos e as respostas. Mais do que tudo isso, ele trouxe a vida para ela. E aí, nesse momento, ela entendeu um pouco mais a respeito da vida. E foi a partir desse momento que ela decidiu o que ela faria quando ela saísse de lá. Porque ela tinha certeza que ela sairia de lá. E depois de alguns dias ela subiu para o quarto. E depois de mais alguns dias ela foi para casa. Depois de 30 dias, mais precisamente. E foi a partir do dia em que ela saiu, que ela colocou o pé para fora do hospital, ela pariu novamente. Ali nasceu a Bets como ela é hoje. Essa história é a minha. Essa história é a história de como eu me tornei mãe. Eu me tornei mãe do Leonardo e eu me tornei mãe da Bets, como ela é hoje. E depois do Léo, depois que o Léo apareceu na minha vida, é que eu pude entender muitas coisas a respeito de muitos assuntos. Por isso que dizem que mãe fica sabida. É verdade, a gente fica sabida mesmo quando vira mãe. E depois de tudo isso, é que eu passei a realizar mais sonhos. Eu passei a construir mais coisas e a entender melhor como a minha vida deveria funcionar. Então, nesse Dia das Mães, eu queria prestar uma homenagem a todas as mães. Todas as mães. As mães que têm os seus filhos lindos nos braços, as mães que vão abraçar e beijar e ter um almoço no domingo, e as mães que não vão. As mães que não vão ter a chance de gerar um filho no seu ventre. As mães que não têm mais a presença física dos seus filhotinhos. As mães que não vão receber um presente vindo da escola feito com palito de sorvete. As mães que não têm uma mechinha do cabelo para guardar. As mães que não têm aquela mãozinha de guache num papel. Eu quero prestar uma homenagem a essas mães que, como eu, não têm a presença física. Mas eu quero dizer também para essas mães que sim, além de sermos mães, nós temos e podemos construir e gerar muitas coisas. Eu, depois do Léo, eu gerei mais sonhos. E um desses sonhos é esse cenário aqui onde eu tô. Esse aqui foi o meu presente de Dia das Mães, que eu já ganhei. Eu ganhei da minha família, eu ganhei do meu marido e eu ganhei dos meus amigos. E eles, muito sensivelmente e muito lindamente, me fizeram essa homenagem aqui, ó. Esse é um bordado no estofado da minha Kombi. É um bordado de leão. E esse leão é formado pelas duas metades das tatuagens minha e do Christian, que é o meu marido. Uma é essa daqui, que vocês já estão acostumados a ver, e a dele é nas costas. E cada leão é diferente.
E esse leão é pro Leonardo. É como a gente chamava ele desde a gravidez. E aqui são as duas metades. E ele tá bordado no assento do meio, que é onde o nosso leãozinho estaria sentado hoje. E eu tenho certeza que ele está aqui sentado, aparecendo nesse vídeo pra vocês. Então deem um tchauzinho pro meu filho, por favor, que ele manda beijos pra vocês. Então, mães, feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, mulheres. Nós todas podemos e merecemos. E feliz Dia dos Filhos, porque são vocês, filhos, que nos fazem ser mães. São vocês que nos fazem ser fortes e batalhadoras. São vocês que fazem com que a gente consiga ir atrás dos sonhos e realizá-los. Filho, um beijo, filho. Sinto sua falta, mas a gente tá todo mundo junto. Feliz Dia das Mães e dos Filhos. Eu falei que não ia chorar, mas eu chorei. Fazer o quê?